Maio é um mês importante para os enfermeiros. Sábado, por exemplo, foi comemorado o Dia Internacional dessa profissão. Como parte das comemorações, foi lançado o livro que conta a história da enfermeira baiana Ivete Oliveira, ícone da enfermagem no Brasil. Quem fala sobre a obra e as conquistas nessa área é a professora Taka Ogiso. Boa noite, amigos do Fala Bahia da TV Salvador. Olha só, nós vamos falar agora com a professora, autora, escritora, Taka Ogiso, ela que está lançando um livro aqui em Salvador sobre um ícone da enfermagem no Brasil, foi a Ivete Oliveira. E a Ivete é a primeira baiana a aparecer assim, em cenário nacional em várias, digamos assim, vários âmbitos, mas sempre no setor de saúde. Ela foi enfermeira. Eu vou conversar aqui com uma das autoras desse livro, é a professora Taka Ogiso. Boa noite, professora. Conta um pouquinho da história dessa, que talvez tenha sido uma das primeiras, digamos assim, Ivetes famosas da Bahia e partindo para o Brasil. Conta um pouco da história e por que a ideia que a senhora teve de ser uma das autoras, de criar, escrever esse livro sobre a Ivete Oliveira, ícone da enfermagem brasileira. Boa noite. Boa noite. Na verdade, a ideia mesmo não partiu de mim. O Dr. Roberto Santos é um dos autores, a professora Ângela Tarrari e Eda Rigon são baianas, que vivem e trabalham na Universidade Federal da Bahia e iniciaram essa ideia. Posteriormente, me convidaram para ajudar a redigir. E como eu fui amiga pessoal de Ivete por muitos anos, então, e para mostrar também a abrangência da Ivete no Brasil. Quer dizer, eu não sou daqui, não nasci aqui, sou de São Paulo, da Universidade de São Paulo, e resolvi vir para cá, não para desbancar as baianas, que aqui tem muitas enfermeiras baianas competentíssimas, talvez mais do que eu, para escrever uma história como esta, de uma mulher que soube fazer e desenvolver um trabalho hercúleo à frente de diversas instituições, inclusive o governo do estado, a reitoria da universidade, a escola de enfermagem e entidades de classe, associação comercial, entre outras que a gente poderia citar. Então, para mim, foi uma grande honra poder vir aqui dar esta colaboração para mostrar a dimensão do trabalho da Ivete no Brasil. Quer dizer, então, não precisou apenas de uma pessoa da Bahia para escrever, mas uma pessoa de fora que veio também pesquisar e estudar, não para propriamente fazer uma homenagem à Ivete, que ela bem que mereceria, mas não é esse o nosso intento. Nosso intento é mostrar uma história da enfermagem brasileira e mostrar o que uma mulher é capaz de realizar quando ela está imbuída de capacidade de trabalho, de inteligência em vulgar, de uma tenacidade inquebrantável. Então, todas essas qualidades fizeram com que a gente se apaixonasse por esse estudo e se dedicasse. Eu me dediquei praticamente a esse trabalho durante os 2 anos, lendo coisas que ela escreveu, relatórios, atas, cartas, enfim, todas as coisas que ela produziu na sua vida e que nos serviram de fundamento para esse estudo. Bom, a enfermeira Ivete Oliveira, baiana, tem aqui dizendo, todos esses dados. Ela foi a diretora da Escola de Enfermagem da Universidade Federal, primeira baiana presidente da Associação Brasileira de Enfermagem. E, professora, a escolha, o mês de maio marca o aniversário de morte de Ana Nery, que também foi em 1880. Ana Nery, inclusive, hospital aqui em Salvador e outras unidades homenageiam Ana Nery também. Isso foi de propósito esse lançamento desse livro em maio? Porque o mês de maio também marca o dia 12 de maio, é a data internacional da enfermagem, porque é a data de nascimento de Florence Nightingale, que foi quem, na verdade, institucionalizou a enfermagem como uma profissão científica, técnica e tecnológica. E marca também a morte, no dia 20 de maio, de Ana Nery, que é uma brasileira que foi à guerra e que ajudou a cuidar de soldados, principalmente os brasileiros, mas também os paraguaios. Isso na Guerra de Paraguai, aqui no período de 1864 até 1870, e até hoje bastante lembrada a heroína Ana Nery. Conta umas passagens, 2 passagens importantes, interessantes, que tem nesse livro aqui sobre a Ivete Oliveira, ícone da enfermagem no Brasil, professora.
Bom, são tantas, mas eu vou citar algumas que estão ligadas à nossa profissão, que nós somos da mesma categoria profissional, e a Ivete na presidência do Conselho Federal de Enfermagem, e também como presidente da Associação Brasileira de Enfermagem. Então, nessas duas entidades de classe, que são as duas maiores que existem até hoje, é onde a passagem dela deixou marcas históricas pela aprovação de uma legislação de exercício profissional. Por exemplo, embora a aprovação oficial tenha sido em 86, logo depois que ela deixou a presidência do Conselho Federal de Enfermagem, na verdade, o trabalho foi dela de fazer com que fosse aceito no Parlamento, que fosse aprovado no Congresso Nacional e que fosse homologado, na época, pelo presidente era José Sarney. Então, esse é um marco histórico enorme, porque é desta legislação profissional do exercício que nós vivemos até hoje. Então, esse nós poderíamos dizer que foi uma conquista de Ivete, ou pelo menos ela preparou e soube preparar muito bem o terreno para que essa lei pudesse ser aprovada, né? Então, eu acho que para nós, na enfermagem profissional brasileira, nós consideramos como realmente um marco importantíssimo, porque ela qualifica os profissionais e dá os parâmetros necessários para o exercício. Esse livro já está à venda nas melhores livrarias, nas principais? Bom, esse livro vai ser lançado hoje à noite aqui na Universidade Federal da Bahia, e nós gostaríamos que os profissionais de enfermagem se espelhassem nessa figura exemplar que foi a Ivete. A Ivete de Oliveira foi realmente uma mulher frágil na aparência, mas uma fortaleza, com uma capacidade de trabalho imensa e com um potencial muito maior. Infelizmente, ela faleceu em 2003 e deixou para nós esse legado enorme que serve de inspiração para todos nós profissionais, para os estudantes de enfermagem e para todos aqueles que estão no exercício da profissão e na docência, na pesquisa, etc. Bom, todos que trabalham na área de saúde, principalmente os enfermeiros, podem adquirir, né, esse livro, com certeza. Professora, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Então, vamos de volta para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. É com você, Emerson José. Os representantes do Sindicato dos Rodoviários na Bahia e dos empresários do setor voltam à mesa amanhã para mais uma rodada de negociação. Pela manhã, a categoria se reúne com representantes do Sindicato das Empresas de Transporte e, no período da tarde, a negociação é com a Associação de Empresas de Transporte Coletivo. Na próxima quinta-feira, os rodoviários realizam uma assembleia para avaliar as propostas e discutir a possibilidade de paralisação das atividades. Tô retada aqui no Fala Bahia. Retada é porque não tem ônibus, entendeu? Saio 5 horas da manhã, consigo pegar um ônibus 6 horas, saio 4 e consigo pegar ônibus 5 horas. Então é um engarrafamento horrível. Chego aqui no Iguatemi, chego em casa quase 8, 9h30. Que bairro é? Cajazeira. Por isso que eu estou arretada. Tá arretada mesmo, hein? E a seguir você confere os lances do Bavi de ontem. Não sai daí.